Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui na área para trazer para vocês hoje equivalência lógica, né? Aqui nesse canal nós estudamos sobre raciocínio lógico voltado para concurso e o tema de hoje é equivalência lógica. Então fique até o final aí, dá o joinha aí, já se inscreve no canal, já compartilha aí com os amigos e tamo junto. Então, pessoal, começando aqui o tema de equivalências lógicas, né? Cai bastante no concurso aqui. Sempre que tem raciocínio lógico no edital de concursos públicos, sempre tem uma questão ou outra de equivalência lógica. Então, vamos lá para o conceito, vamos ver o que é. Duas proposições são logicamente equivalentes quando apresentam tabelas verdade idênticas. Então, se você ainda não sabe como construir a tabela verdade dos conectivos, assiste aí o vídeo aí em cima aí, que você verá, né? Nós temos o vídeo aqui de tabela verdade, assiste lá que você aprende da melhor forma, da maneira correta, simples. Então, quando temos tabela verdade idênticas de duas proposições, dizemos que essas proposições são logicamente equivalentes. Então, quando a gente constrói a tabela verdade e ela tem o mesmo valor lógico, né, iguais, dizemos que são equivalentes. Então, isso é uma forma de definir o que são equivalências lógicas. Então, quando nós temos duas proposições equivalentes, logicamente equivalentes, nós podemos substituir uma pela outra. Podemos dizer que uma é igual, logicamente falando, igual à outra. E aí esse símbolo é o símbolo que é usado para simbolizar, né, a equivalência lógica. É este símbolo aqui. E aí ele se confunde um pouco com o símbolo do bicondicional, né, que é esse símbolo aqui, ó, do bicondicional. Mas não vamos nos confundir, né? Isso aqui é bicondicional, é mais uma setinha com duas pontas, né? Mais estreita, e a da equivalência lógica ela é assim. Porém, em questão didática, né, para ficar mais fácil, nós vamos, em vez de usar esta seta aqui, nós vamos usar o símbolo do igual. Então, quando tiver equivalência lógica, né, uma proposição igual a outra, significa que elas são logicamente equivalentes. Aí aqui nós temos uma propriedade, né, que é a propriedade dos conectivos, a comutatividade dos conectivos. O que é isso? Quando eu tenho o conectivo E, né, conectivo E, se eu inverter a ordem, né, das proposições simples, ou invertir a ordem aqui, isso é igual. Isso aqui quer dizer a mesma coisa do que isso aqui. Então, no conectivo E, no conectivo OU, no conectivo OU, né, e no conectivo se, somente se, né, o bicondicional, essa propriedade da comutatividade ela se aplica. Né? Só basta inverter a ordem das proposições, que quer dizer a mesma coisa. Porém, né, no conectivo condicional, o se então, a setinha do se então aqui, essa propriedade não se aplica. Então, apenas no conectivo condicional não temos a comutatividade dos conectivos, mas no restante pode se aplicar. Então, vamos lá. A equivalência da disjunção. Disjunção é o quê? É o OU, né? Conectivo OU simbolizado por esse V aqui. Então, no conectivo OU, nós temos uma equivalência. Uma equivalência é essa aqui, né? A gente pode só apenas inverter a ordem, que é uma equivalência. E a outra, e também a que mais cai em concursos públicos, é essa daqui, que a gente transforma o OU em um condicional, né? E essas duas são equivalentes. Essa proposição aqui é equivalente a essa. Então, como é que a gente faz? Nega a primeira. Aqui, ó, neguei a primeira. E eu troco o OU pelo se então. Pronto. Fazendo isso, a gente igualou essa a uma outra proposição logicamente equivalente. Essas duas proposições querem dizer a mesma coisa. Disjunção exclusiva, né? O OU cai menos, né? Esse conectivo aqui ele cai menos em concurso, esse aqui e o bicondicional, o se e somente se. Porém, cai. Então, é bom saber. Mas uma dica que eu dou, como ele cai menos, às vezes a gente acaba não decorando essas equivalências aqui, né? Então, uma forma é qual? Construir a tabela verdade. Construindo a tabela verdade, a gente fica isento de errar, né? Isento de se confundir. Então, construímos a tabela verdade e aí a gente consegue verificar se
aquela proposição tem os valores lógicos iguais àquela outra proposição. Se tiver na tabela verdade, então elas são logicamente equivalentes. Mas vamos lá. No conectivo ou, uma equivalência dele é essa daqui. O que a gente faz? A gente nega a primeira, troca o ou pelo se, somente se, e repete a segunda. Troca a primeira, troca o ou inverte a primeira, troca o ou pelo se, somente se, e mantém a segunda. Uma outra equivalência lógica do ou é mantém a primeira, troca o ou pelo se, somente se, e nega a segunda, né? Então é apenas a inversão da primeira aqui. Inverte essa primeira aqui e quer dizer a mesma coisa. Se, somente se. Outra também que cai pouco, então uma dica. Quando a gente vê lá pela frente lá as questões, a gente vai resolver o ou e o se, somente se pela tabela verdade, porque é mais fácil, né? A gente faz, verifica direitinho se está tudo certo. Então vamos lá, o se, somente se. Uma forma de uma equivalência é essa aqui, ó. Qual? Vamos lá. A gente tem P, se, somente, se, que, né? Equivalente a mantém a primeira, troca o se, somente, se, coloca o se, então, mantém a segunda, né? Isso tudo entre parênteses. Coloca o e, ligando as duas proposições. E aí eu inverto a ordem. Boto a segunda na frente, coloco o se então aqui e mantenho a primeira aqui, né? A primeira. Então esta é uma forma de equivalência do se, somente se. Outra forma da equivalência é eu nego a primeira, mantenho o se, somente se e nego a segunda. Apenas isso. E do condicional, né? A equivalência do condicional é a que mais cai em prova. Então isso aqui a gente tem que estar mesmo tatuado na alma, porque cai sempre, sempre, sempre. Então vamos lá. O se então, né? O condicional se então, proposição conectivo se então. Uma equivalência do se então, temos duas, né? Uma delas é o quê? A gente inverte a ordem, inverte a ordem das proposições simples, inverte, traz a segunda para cá e a primeira para lá, invertemos, mantém o se então e negamos cada uma das proposições simples. Então a gente nega e mantém, também chamada de contrapositiva, é uma nomenclatura aqui dessa equivalência. Então o pessoal costuma falar o quê? A gente volta negando, ou seja, inverte a ordem e nega cada um, a gente volta negando. Outra equivalência do se então, é essa daqui, que é a do ou, né? Se a gente vê a do ou lá, ó, o conectivo ou de junção, como é que é? A gente nega a primeira, troca o ou pelo se então e mantém a segunda. E no se então é a mesma coisa. A gente quer transformar o se então no ou, a gente nega a primeira, troca o se então pelo ou, mantém a segunda. Simples. E agora vamos para as questões, né? Melhor forma de aprender raciocínio lógico, não só raciocínio lógico, mas a melhor forma de estudar para concurso é teoria e questões, questões, questões e questões. A gente pega o macete da banca, né? Como é que aquele conteúdo é aplicado. Então vamos lá. A composição se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica. É logicamente equivalente à sentença. Se Sônia é alta, então Sônia não pratica ginástica olímpica. Bom, aqui nós temos o conectivo se então, né? Aqui, ó, conectivo condicional. Se então, né? E aí ele quer uma equivalência do se então. Bom, a gente viu que o se então tem duas equivalências. Eu vou transformar essa proposição aqui, essa primeira, né, em uma sigla aqui para ficar mais fácil. Se Sônia é baixa, pronto. Sônia baixa. Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica. Pronto. E aí ele quer saber a equivalência. Bom, ele diz que, o que a questão está dizendo, ele diz que isso é equivalente, ou seja, igual a se Sônia é alta, ou seja, se Sônia não é baixa, né? Ou seja, o contrário de baixa, se Sônia não é baixa, então Sônia não pratica ginástica. Não pratica, né? Tem um não aqui. Então, ele está dizendo que isso é igual a isso. Vamos lá. A gente sabe que o conectivo se, então, tem duas equivalências. Quais são as duas equivalências? Vamos lá. Primeira equivalência. A gente inverte a ordem.
inverte a ordem das proposições simples, mantém o sim então, e nega cada uma delas. Pronto, essa é uma equivalência. Foi essa que ele utilizou? Não foi, né? Então, essa não é, mas vamos para a outra. Temos outra equivalência do sim então. Qual a outra? A gente nega a primeira proposição, essa aqui, ó. Nega. Transforma o sim então no conectivo ou e repete a segunda, e mantém a segunda. Pronto. Só temos essas duas equivalências. Foi uma dessas que ele usou? Não, nenhuma, né? Se não foi nenhuma, então a questão está errada, a questão falsa, né? Isso aqui não é logicamente equivalente a isso. Questão errada. Vamos lá, próxima questão. Considerando a proposição, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Vamos lá. Ele diz que a proposição, essa proposição que eu acabei de ler, é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Bom, vamos lá, mesmo esquema da questão anterior. Vou transformar em sigla. Então, se o servidor gosta do que faz, vou botar assim, então o cidadão fica satisfeito. Pronto. O cidadão fica satisfeito. Ele está dizendo que isto é igual a... É ele que está dizendo, ele quer saber se isso é verdade. Ele está dizendo que isso é igual ao quê? Aqui, ó, se o cidadão cliente não fica satisfeito. Então, ele está dizendo que isso é igual ao se o cidadão cliente não fica satisfeito. Então, o servidor não gosta do que faz. Pronto. Ele está dizendo que isso é igual a isso. Será que é? Bom, a gente tem duas formas do conectivo sim, então, uma equivalência dele. Quais são as duas formas? A gente viu na questão anterior. Primeira, inverto a ordem. Repito sim, então, inverto a ordem. E nego cada uma. Nego essa e nego essa. Foi essa que ele utilizou? Foi, né? Então, se foi essa que ele usou, questão correta. Gabarito correto. Vamos lá, próxima questão. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui? Assinale a opção que apresenta uma equivalência. Pronto. Conectivo ou, né? Temos o conectivo ou aqui na proposição composta. Vou fazer a mesma coisa, botar uma sigla. Então, qualidade dos jovens sobe, eu botar a qualidade sobe. Ou a sensação de segurança diminui. Pronto. Isso aqui é a nossa proposição denunciada. Ele quer uma equivalência a essa. Bom, quais as equivalências do conectivo ou? Nós temos duas. Primeira, a propriedade da comutatividade, que eu apenas inverto a ordem e mantenho o ou. Inverto a ordem. E a outra propriedade é, eu nego a primeira, troco o ou pelo sim então, e mantenho a segunda. Pronto, temos essas duas equivalências, né? Primeira e segunda. Vamos ver qual item que tem essas equivalências. Vamos lá. Primeiro item. Se a qualidade da educação dos jovens não sobe, né? Não sobe, então a sensação de segurança diminui. Pronto. Essa aqui é alguma dessas? É, né? É a segunda forma aqui, ó. Então, questão, marcamos o gabarito já. Já achamos o gabarito. Próxima questão. Então, vamos lá, questão 4, né? Um enredo de som é desnecessário em um filme se e somente se o filme em questão é mudo. É logicamente equivalente a um enredo de som é desnecessário e o filme em questão é mudo, ou um enredo de som é necessário e o filme em questão não é mudo. Bom, questão que ele trata do conectivo se e somente se, né? Então, no se e somente se e no ou, eu prefiro fazer por tabela verdade, embora seja mais demorado, mas evita erros, porque o se, somente se e o ou cai pouco, né? Então a gente acaba não decorando tanto. Então, vamos fazer por tabela verdade. Vamos lá. Vou transformar em siglas, né? Transformar em siglas fica mais fácil. Engenheiro de som desnecessário. Vou chamar assim. Engenheiro de som desnecessário. Filme em questão é mudo. Vou chamar de filme mudo. Bom, então vamos lá. O que é que ele diz aqui? Ele diz que essa proposição aqui, ó, o engenheiro de som é desnecessário. Engenheiro de som desnecessário. Se e somente se o filme em questão é mudo. Pronto. Ele quer saber se essa é logicamente equivalente a qual? A um engenheiro de som é desnecessário e o filme em questão é mudo, ou seja, um engenheiro de som é desnecessário e o filme em questão é mudo.
ou o giro de som é necessário, ou seja, não é desnecessário, né? Então, não é desnecessário, e o filme não é mudo. Pronto. Ele quer saber se essa é logicamente equivalente a essa. A gente constrói a tabela verdade. Se essa coluna for igual a essa, então questão correta. Bom, vamos lá. Aqui eu vou precisar do quê? Vou precisar da negação desse, né? Vou precisar da negação do outro também. Vou precisar do conectivo E juntando eles. Vou precisar do conectivo juntando eles também, a negação deles. Vamos lá. V, V, F, F. VF, VF. A negação, só inverter a ordem. A negação desses aqui, ó, é só inverter. F, F, V, V. Mesma coisa, a negação desse, eu inverto esse aqui. Inverto o valor lógico. Vamos lá. Esse aqui, né? Conectivo E juntando esse e esse. No conectivo E, basta que tenha apenas um falso para ser falso, né? Só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Então, verdadeiro. Aqui é verdadeiro, mas aqui é falso. Então, falso. Basta ter um falso. Tem falso aqui, falso e falso. Aqui, mesma coisa. Com esses dois aqui, só basta ter um falso. Tem falso? Falso. Tem falso? Falso. Tem falso aqui? Não, mas tem aqui. Falso. E verdadeiro. E aqui, o se somente se juntando esses dois. No se somente se, ele é verdadeiro quando? Quando os dois forem iguais. Então, os dois iguais, ele é verdadeiro. Então, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Verdadeiro. É igual? Não, é diferente. Então, falso. É igual? Não, é diferente. Então, falso. E aqui, é igual? É, então, verdadeiro. E aqui, conectivo ou juntando este e este. No conectivo ou, basta apenas um verdadeiro para que seja verdadeiro. Então, tem verdadeiro aqui? Tem. Então, verdadeiro. Tem verdadeiro aqui? Não. Então, falso. Tem verdadeiro aqui? Não. Então, falso. Tem verdadeiro aqui? Tem. Então, verdadeiro. Bom, essa coluna é igual a essa, né? Então, sim, elas são logicamente equivalentes. São duas proposições logicamente equivalentes, gabarito correto. Vamos lá. Questão 5. Questão 5, ele traz essa proposição aqui, ó, ou cai, o medida da fazenda ou cai o dólar, né? Então, conectivo ou, ele diz que essa proposição é logicamente equivalente a se não cai o medida da fazenda, então cai o dólar. Cai o dólar. Então, vamos lá, vamos construir aqui. Mais uma vez, colocando siglas. Ministro da Fazenda cai, né? Primeira proposição, vou botar aqui. Ministro da Fazenda cai, dólar cai. A proposição que ele dá é o quê? É ou cai o ministro da Fazenda, ou seja, ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. E aqui é, se não cai o ministro da Fazenda, ou seja, se o ministro da Fazenda não cai, então o dólar cai. Bom, ele diz que essa é logicamente equivalente a essa. Vamos construir a tabela verdade. Se for igual às duas colunas, a questão está certa. Vamos lá, construir. Eu preciso de uma coluna aqui, coluna de negação do ministro da Fazenda cai. Vamos lá, primeira coluna, V, V, F, F. Temos um vídeo aí explicando como construir a tabela verdade, né, de cada conectivo de maneira simples. Então tá aqui. Negação desse é apenas inverter a ordem. Inverto a ordem aqui. Vamos lá. No conectivo ou, para ser verdadeiro, os dois têm que ser diferentes. Onde tem diferente é verdadeiro. Então aqui, esse é diferente desse? Não, então é falso. Esse é diferente desse? Sim, então verdadeiro. Esse é diferente desse? Sim, então verdadeiro. Esse é diferente desse? Não, então falso. E agora aqui, se então, né? Conectivo se então. No conectivo se então, para ser falso, o primeiro tem que ser verdadeiro, o segundo tem que ser falso. Vamos lá. É este com esse, né? Esse é o primeiro, esse é o antecedente, esse é o consequente. Então vamos lá. Falso, se falso, então verdadeiro, dá o quê? Dá verdadeiro, né? Se falso, então falso, dá verdadeiro. Se verdadeiro, então verdadeiro, dá verdadeiro. Se verdadeiro, então falso, falso. Pronto.
tabela verdade construída, vimos que elas não são iguais, né? Ó, não são iguais, aqui está diferente. Se não é igual, então questão errada, não são logicamente equivalentes. Vamos lá. Questão 6. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal. Estou vendo João, Carlos, Maria, Paulo e Maria. Essa proposição aqui, ó, e essas são logicamente equivalentes. Bom, vamos ver. Proposição aqui, P, se então, negação de R. Bom, vamos lá. Qual a proposição principal aqui? Ou qual o conectivo principal aqui? É o se então, né? Então, qual uma forma do se então, uma equivalência do se então? Uma forma é, eu inverto a ordem, trago o R para frente, repito o se então, né? Coloco esse aqui para lá. Né? Inverto a ordem. Porém, não apenas inverto a ordem, eu nego cada uma. Como é que eu nego o não R? Eu tiro o não, deixo o R, pronto, neguei. Como é que eu nego o conectivo E? Para negar o conectivo E, eu troco o E pelo OU e nego cada uma de suas posições simples. Pronto. Isso é uma equivalência. Qual é que ele colocou aqui? Ele diz que isso aqui é o que ele está dizendo aqui na questão. Isso é logicamente equivalente a R, se então Q, E, não P. É isso que ele está dizendo. E é isso que tem aqui? Não. Né? Esta é a forma da equivalência. A que ele colocou aqui não é equivalência, então questão errada. Vamos lá, questão 7. Um economista afirmou no telejornal que se os impostos não sobem, então a receita não cresce. Do ponto de vista, essa frase é logicamente equivalente a. Então, ele traz os itens. Vamos lá, vamos escrever aqui, por siglas. Se impostos não sobem, então receita fiscal não cresce. Né? Isso foi o que ele disse. Quais são as equivalências do sim, então? Mais uma vez, aqui mais cai. Primeira equivalência, inverto a ordem. Repito sim, então, inverto a ordem e nego cada uma delas. Negando o não, só tirar o não. E a outra equivalência é nego o primeiro, troco o sim, então, pelo ou, mantenho a segunda. Pronto. Essas aqui são as equivalências. Vamos ver se os itens traz... Qual item que traz essas equivalências aqui? Uma das duas. Vamos lá. Item A. Vou colocar bem aqui. Item A. Qual o item A? Se a receita fiscal cresce, então os impostos sobem. Item A é alguma dessas aqui? É, né? Já é a primeira aqui. Então, item A já é o nosso gabarito. Pronto, questão resolvida. Vamos lá, próxima questão. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação não quero comer agora ou vou tomar banho. É. Bom, vamos lá. Não quero comer agora, então. Quero comer, não quero, né? Ou vou tomar banho. Pronto, conectivo ou. Quais são as equivalências do conectivo ou? Primeira, pela propriedade da comutatividade, eu apenas inverto a ordem. Mantém as posições da forma que elas estão. Invertendo a ordem e mantém o conectivo. E qual a outra equivalência? Nego a primeira. Troco o ou pelo sim, então. E mantenho a segunda. Vamos ver qual item que traz alguma dessas formas aí. Vamos lá. Item A. Se quero comer agora, ou seja, se quero comer agora, então não vou tomar banho. Tem alguma dessas aqui? Não, né? Então, questão não é o item A. Item B, vamos lá. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Esse item B é alguma dessas aqui? É, não é? É a segunda forma aqui, ó. Então, gabarito item B. Próxima. Então, vocês estão vendo que o que mais cai é o quê? Conectivo ou e o conectivo sim, então. Considere verdadeira a seguinte proposição composta. Se Mariana chegar, então Antônio dormirá. Então, vamos lá. Se Mariana chegar, então Antônio dormirá. Mais uma vez, as equivalências do sim, então. Quais são? Inverte a ordem.
mantenho o sim então e nego cada uma. Outra equivalência. Nego a primeira, troco o sim então pelo ou, mantenho a segunda. Vamos lá, vamos ver qual desses aqui, qual item que traz essa daqui. Vamos lá, item A. Se Mariana não chegar, então Antônio dormirá. É algum dessas aqui? Não, então não é o item A. Se Mariana não chegar, então Antônio não dormirá. É alguma dessas aqui? Não. Então, item C, vamos lá. Se Antônio dormir, então Mariana chegou. É alguma dessas aqui? Não. Vamos lá de novo, a outra. Item D. Se Antônio não dormir, então Mariana chegou. É alguma dessas aqui? Não. Vamos lá, item E. Só falta ele, tem que ser ele, né? Então, se Antônio não dormir, então Mariana não chegou. É alguma dessas aqui? Sim, né? É a primeira forma aqui, ó. Então, gabarito item E. 10ª questão, para finalizar. Considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro. Julgue o item. A proposição considerada equivale à proposição. Se Paulo não está sem dinheiro, ele não foi. Ele foi ao banco. Então, vamos lá, mais uma vez. Ó. Se Paulo não foi ao banco, então Paulo está sem dinheiro. Ele está dizendo que isso é equivalente a, aqui no final. Se Paulo não está sem dinheiro, então Paulo foi ao banco. E aí, isso é equivalente a isso? Sim, né? Essa é uma das formas da equivalência do sim então. Eu inverto, repito o sim então, e inverto os valores lógicos de cada um. Então, questão correta. Então, pessoal, é isso aí. Terminamos aqui mais um bloco de estudos, né? Estudamos hoje as equivalências lógicas. Você ficou até o final aí, eu agradeço. Então, deixe seu like, deixe seu joinha aí, compartilha com os amigos, comenta aí quais as dúvidas, o que você quer aprender aqui no canal, qual assunto você deseja aprender, né? Então, se inscreve aí e até a próxima.